Irmãos, com a paz do Senhor, mais uma vez eu tenho o prazer em estar aqui gravando esse vídeo. Estou um pouco rouco, tossindo, espero que você não considere isto. E o coração estava ardendo para trazer essa mensagem e gravar. E quando Deus levanta a gente na madrugada, é bom que nós atendamos. Pois quero dizer para você, se gostar desta palavra, se esta palavra te tocar, que você publique, divulgue este vídeo, seja um missionário divulgando este vídeo para ele ir à frente e alcançar vidas. Estamos aqui nesta noite com o coração sendo tocado pelo Espírito Santo, no qual eu quero deixar para você também um recado. Se inscreva no canal, nos ajude, e quero trazer para você uma mensagem. Abre sua Bíblia, você que deseja compartilhar comigo e com o Espírito Santo nessa noite, para que possamos trazer essa mensagem. Se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 ao 18. Eu vou dar um tempinho de você dar tempo de pegar a sua Bíblia. E gostaria de fazer essa leitura e que você meditasse nesta palavra junto comigo. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Ora, e ainda vos declaramos que, por palavra do Senhor, isto é, os vivos que ficarem até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus com os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, e os que ficarmos vivos, arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, nós que somos conhecedores dessa esperança, precisamos consolar os nossos irmãos, aqueles que muitas das vezes não têm o entendimento, não têm o pleno entendimento da esperança da volta de Cristo. Queridos, eu quero nesta noite falar para você a respeito de que estão pregando o Evangelho hoje, se bem que não é sem aviso, porque em Mateus capítulo 24, Jesus advertiu que viria falsos profetas, falsos apóstolos, e que seria um dos sinais, ou seja, por que não o sinal, que antecederia a sua volta, o seu retorno. E hoje está se pregando um evangelho tipo: venha para Cristo e pare de sofrer. Venha para Cristo e não fique desempregado. Venha para Cristo e não adoeça. O nosso Cristo pregou diferente. Ele disse: no mundo vós tereis aflição, porque eu venci o mundo. Então, Jesus, que foi Jesus, e é Jesus, ele, quando veio a esse mundo, ele passou por problemas. Jesus passou por dificuldade. Jesus passou por afronta. E porque eu agora, que vou aceitar a Cristo, ou ser aceito por Cristo, eu vou ter uma vida de fartura? Por um acaso Jesus morreu na cruz para me deixar milionário? Por um acaso Jesus morreu na cruz para me dar uma mansão? Por um acaso Jesus morreu na cruz para que eu abrisse uma empresa? É este o Evangelho. Essa tal de corrente teológica que veio, as pessoas dizem que veio dos Estados Unidos, mas pelo Espírito de Deus,
Eu quero dizer para você nessa noite que ela não veio dos Estados Unidos. Ela veio do além, do mundo espiritual. Quando você lê o livro de Lucas, a partir do versículo 1 ao 14, você vê que Jesus, nesse período, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado por Satanás. E a Bíblia diz que Jesus, no 39º, já no final, ele teve fome. E apareceu para ele Satanás e disse para ele, ordena que essas pedras se transformem em pão, porque Jesus estava faminto. E Jesus falou para ele o quê? Nem só de pão viverá o homem. Satanás, não conformado e conhecedor do que tem levado muitos homens a abandonarem o Senhor Jesus por causa do dinheiro, ele pega Jesus e leva ele para o mais alto pináculo. E ali ele mostra todos os reinos da terra. E o que é que Satanás diz para ele? Está vendo todos os reinos e a sua glória da terra? Se tu de joelho se prostrares e me adorares, eu vos te darei todas as riquezas do mundo e te darei a glória deste mundo. E Jesus, na mesma hora, diz para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Querido, em muitos lugares estão pregando isso. Essa corrente teológica ela veio diretamente de Satanás. Por quê? No passado, Satanás atacava a igreja de fora para dentro. De fora para dentro. Como assim, pastor? Ele matava os cristãos através dos líderes, Nero, como por exemplo. E quanto mais ele percebeu, quanto mais ele matava os cristãos, mais a igreja crescia. Quanto mais ele matava cristão, queimava e crucificava, mais ele enviava servos de Deus para o céu, porque aqueles homens morriam e não negavam a fé. E percebendo isso, Satanás agora está trabalhando diferente, de dentro da igreja para fora. Por quê? Quando ele coloca no coração de um homem para pregar este evangelho materialista, porque o próprio Jesus disse que o seu reino não é material, mas sim espiritual, não é deste mundo. Jesus também disse que a raposa tem o seu corvil, né? E o filho do homem não tem aonde encostar a cabeça. É interessante que hoje o evangelho que estão pregando é este. Venha para Cristo e pare de sofrer. Queridos, Jesus sofreu muito para que hoje eu e você pudéssemos estar na graça. Porque a graça é a porta do céu que Deus abriu através do seu Filho. João 14,6. E eu fico maravilhado de poder compartilhar isso com você nesta noite. Você vê que Jesus, certa feita, já próximo do grande sacrifício, Jesus subiu o Monte das Oliveiras com alguns apóstolos e botou os apóstolos e pediu para orar. E ele foi orar num canto separado. A Bíblia diz que Jesus entrou em uma agonia de espírito tão grande que quando ele orava, o suor do seu corpo saía em forma de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, isso é uma percepção minha, de que ali Jesus estava perguntando a Deus como seria este grande sacrifício, e Deus ali revelando a ele que esses homens a qual ele tanto ama e tanto amou, seriam os homens que iriam matá-lo, seriam os homens que iriam açoitá-lo, seriam os homens que iam zombar dele, seriam os homens que iam colocar aquela coroa na sua cabeça. E Jesus, na sua forma humana, também temeu. Temeu ao ponto de o seu corpo, o suor, sair em forma de sangue. E ao ponto dele chegar e exclamar, Pai, se possível,
aparta de mim este cálice. Ou seja, Pai, se houver outra maneira sem que eu passe por esse sofrimento, que o Senhor providencie uma maneira de resgatar esse homem perdido. Mas aí o Senhor começou a mostrar para ele também que após esse sacrifício na cruz, começou a mostrar a eu e a você, querido, que está ouvindo esse vídeo, que nós hoje na casa do Senhor, estamos ali adorando ao Senhor, estamos ali bendizendo o seu nome, estamos louvando ao nome de Jesus pela vitória que Ele nos deu. E nesse momento, quando Deus revela a ele, ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. Aleluia. Por isso estamos aqui, querido. Por isso estamos aqui. Por isso estamos com nossos nomes no livro da vida, porque o Senhor nos chamou e nos resgatou das trevas para a luz. Mas o momento que Jesus passou mais difícil, mais doloroso para si, eu creio, não foram aqueles grampos nas mãos, não foi aquela coroa de espinho que furou seu crânio, não foi aquela lança que perfurou seu peito, não foi a zombaria, mas foi os nossos pecados, que foram todos lançados sobre si. Jesus tomou a nossa forma na cruz, Jesus se fez maldição em nosso lugar. Aleluias. Se colocou no nosso lugar, querido. E ali, Jesus, a cédula de condenação que estava sobre nós, Ele cravou na cruz. E hoje nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Aleluias, querido. Mas como o texto que foi lido, os apóstolos também passaram por momentos difíceis, porque eles creram em Jesus. Jesus era o seu mestre. Jesus tem realizado muitos milagres na presença deles e os enviou a pregar o evangelho, libertar os cativos e curar os enfermos. Mas aqueles apóstolos também viram o seu mestre morrer. A esperança deles morrer, porque até então eles ainda não compreendiam a obra salvífica de Jesus. Eles viram seu mestre ser pendurado naquela cruz, e eu creio que os seus corações ficaram abalados. E agora, ele era o mestre, ele que nos tirou do nosso trabalho secular e nos trouxe para com ele, confiamos nele. E agora o que faremos? Louvado seja o nome do Senhor. É o texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo deixou escrito: não quereis que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que quer dizer esse texto, querido? Que como Jesus morreu naquela cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, nós também, mesmo que venhamos a descer a uma sepultura, mesmo que venhamos a ser consumidos, voltar à terra o pó, aleluia, ele está dizendo aqui, no grande dia, quando a trombeta tocar, você ressurgirá, louvado seja o nome do Senhor, com um corpo semelhante ao que Jesus Cristo hoje vive. Aleluias. É a esperança daquele que confia no Senhor. A ressurreição para a vida eterna. É a esperança daqueles que creram nesta palavra. O apóstolo Paulo está mandando, sabe por que o apóstolo Paulo está ensinando isso? Na Bíblia, na 1 Tessalonicenses, é porque a igreja de Tessalônica, ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica, era uma igreja que tinha uns costumes, uma cultura diferente, e essa cultura estava trazendo problemas para os que estavam na fé. Porque na cultura daquela cidade,
Eles até acreditavam que a alma era imortal, porém não aceitavam que um corpo, uma vez morto e decomposto na terra, jamais poderia retornar. Aleluia. Então Paulo está dando esta palavra aqui para eles, porque a cultura influenciava eles. Eles ficavam em dúvida, porque o evangelho dizia que nós vamos ressuscitar. E a cultura diz, a alma é eterna, ela não vai morrer, porém o corpo não tem condições de voltar. Mas esta palavra aqui, ela nos garante isso, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus, na sua vida terrena, seu ministério terreno, é o mesmo Espírito que está em mim e está em você, habitando hoje, querido, porque a igreja do Senhor somos nós, não é o templo feito pela mão do homem, ele não habita. Atos dos Apóstolos. 2 Coríntios diz, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo e que ele, proveniente de Deus, habita em vós. Apresentai vossos corpos com sacrifício vivo e agradáveis ao Senhor. Aleluia, que esse é o teu culto racional. Que maravilha. O mesmo Paulo está dizendo aqui que não é vantagem para quem ficar vivo. Os que morreram não têm menos privilégios do que nós que estivermos vivos na volta do Senhor. Não precederemos aos que estão mortos. Sabe por quê, querido? Primeiro ressuscitarão os mortos. E logo em seguida, em um piscar de olhos, você que está ligado no céu com o Senhor, que está percebido dos sinais que apontam para o retorno de Cristo, você que está ligado, você ouvirá o ressoar da trombeta, e quando a voz de arcanjo do Senhor, ele mesmo vai bradar, a voz dele vai transcender o mundo dos mortos, e como ele fez com Lázaro, ele fará com nós também, querido. Essa é a palavra de esperança para nossas vidas. Aonde você estiver, quantos anos você tiver de morto, você vai ouvir a voz do seu Senhor te chamando para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E você virá para a eternidade. E a Bíblia diz que num piscar de olhos, juntamente com os mortos, nós subiremos para o salão real, aonde vive, porque ele disse que iria para o Pai preparar moradas para que onde ele estivesse, nós estejamos também. Sabe que moradas são essas? São corpos espirituais, casas espirituais eternas. Este corpo que você vai ressurgir, querido, ele não será mais passivo pelo pecado, ele não será mais passivo a doenças, ele não afetará mais tristeza, será só alegria, as lágrimas dos nossos olhos serão enxutas pelo Senhor. E estaremos com o Senhor para sempre. O evangelho que eu estou pregando hoje é um evangelho de arrependimento, de santificação. Fique atento se a tua igreja não está pregando mais este evangelho. Se o teu pastor hoje, o pregador, está sendo aplaudido, é porque tem algo errado. Porque os profetas do passado eram perseguidos, presos e mortos porque falavam a verdade. Hoje, se o pastor pregar uma palavra de santificação e arrependimento, a igreja fica vazia. Que o povo só quer ouvir aquilo que massageia o ego. O povo não quer mais ouvir que eles têm que ser santos, que eles têm que se consagrar, que eles têm que renunciar seus prazeres. Aleluias. Mas eu tenho compromisso com a palavra.
Eu tenho compromisso com Deus. Jamais eu vou assumir um púlpito para pregar, massagear o ego, a palavra que aqueles homens querem ouvir. Jamais. Disso eu não faço. O evangelho que eu estou pregando aqui, querido, é o evangelho de esperança. Eu não estou pregando aqui um evangelho do catolicismo, que diz que a alma morre e vai para o purgatório e fica lá 60, 100 anos, sem esperança, esperando alguém pagar uma indulgência. Eu não estou pregando aqui o evangelho de Allan Kardec, que a pessoa morre e o espírito fica vagando por aí esperando uma suposta reencarnação.